Quando se trata de outros estados, mesma coisa. A gente tenta fazer essa entrevista por telefone, familiar, né? Pedimos um pouco da história dele, uma anamnese familiar, para que a gente compreenda da necessidade. E aí sim a gente faz o internato. Com tudo isso, com todos esses cuidados que nós tomamos, com uma equipe muito grande, que, no meu ver, ele contempla a quantidade de pacientes, são 13 profissionais da área técnica, fora a área operacional. Então, tratando numa média de 15 a 20 pacientes no máximo, mesmo assim, o índice ainda ele não é muito satisfatório. Eu posso, outro dia nós estávamos pegando, assim, no último ano, nós temos um índice de 50% a 60%, mas de um ano, de 2 anos, mas a gente já termina perdendo muito contato. Nós não temos um sistema para que a gente possa avaliar melhor isso, né? Mas mesmo assim, hoje a gente percebe que mais de 60% dos nossos assistidos, eles têm outras psicopatologias associadas. Essa semana ainda, numa reunião, de toda terça-feira nós fazemos reunião de equipe para discussão de caso clínico, e a nossa psicóloga estava extremamente angustiada por estar dando alta a um paciente, sabendo-se que a família talvez não daria sequência naquele atendimento que nós tínhamos realizado, né? Pela resistência mesmo familiar ainda, e ela ficou muito angustiada com isso. Então tem uma variante aí, que depende da estrutura que ele tem, estrutura social. Hoje, além do internato, nós temos clínica dia, temos residência terapêutica, né? Nós temos a reabilitação psicossocial, que no mesmo período que ele está internado, nós vamos tentando fazer essa inserção com curso, grupos anônimos. É interessante tudo isso que você falou, e eu acho que até para colocar para o nosso companheiro que está nos assistindo, que não tem prato feito. Não tem. Né? Você tem que oferecer um cardápio variado e tem que ter a entrada, o prato principal, a sobremesa e o digestivo até depois da sobremesa. Quer dizer, tem que ser uma coisa completa e longa, porque o tratamento não se esgota em 30 ou 60 dias, ou mesmo mais tempo de internação, quer seja numa comunidade terapêutica ou numa clínica como a sua. Mas eu gostaria também de aproveitar a sua experiência aqui para tocar num outro assunto paralelo. Tem muita gente que entende redução de danos como o mote principal da política nacional sobre drogas. Quer dizer, se a gente fizer redução de danos, a gente já está sossegado com a coisa. E eu entendo que não é isso. Eu entendo que, primeiro, a gente precisa prevenir. Quando a gente não conseguiu prevenir, a gente precisa tratar. Quando a gente trata e não consegue objetivos totais, vale a pena, pelo menos, reduzir os danos que a droga produz. Esse é o meu raciocínio. E eu sei que você trabalhou muito com essa área de redução de danos. O que você pensa disso? Muito Laco, acho que já é sabido por uma grande maioria, principalmente dos profissionais, que a abordagem da redução de danos ela não é eficaz no trato da dependência química. O indivíduo que é dependente químico, ele, hipótese alguma, ele pode fazer ingestão, fazer uso de nenhuma substância psicoativa. Ele desencadeará um processo interminável, né? Quando a redução de danos chegou, eu quis me apropriar, porque era um tema relacionado HIV, droga. Então, UDI, né? Usuário de droga injetável. Eu falei assim, bom, como tem um tema UDI, eu quero me apropriar um pouquinho mais. E comecei a fazer essa inserção aqui no município, na época, e conhecer um pouquinho mais. Então foi uma abordagem chegada aqui para se trabalhar com usuários de drogas injetáveis para evitar a proliferação, o contágio do HIV/AIDS, né? E das DSTs. Enfim, depois terminou se tornando uma política de CAPS, uma política com relação às drogas. Eu, particularmente, eu acho que é um viés e pode ser uma via de acesso, né? Uma via de acesso a um indivíduo que não queira, que ele tem... Porque reduzir danos
ao meu ver, eu penso que é reduzir danos à saúde. Então, eu posso pegar esse usuário e fazer uma inserção dele numa unidade de saúde básica, onde que ele está, tratá-lo ele de outra forma, tratar as outras questões sociais. Isso são reduzir danos à saúde, né? Não necessariamente fazer substituição de droga. Então, eu acho que é apenas um viés para que nós possamos tratar o indivíduo, acessá-lo, né? E que, através até desse programa, que na época eu participei, foi o que surgiu o CAPS de Hermelino Matarazzo. Nós começamos a levantar uma demanda, hoje temos profissionais na área, como o Dr. Luiz Marra, um teatrólogo, que trabalha muito com arte e terapia nesse segmento, que eu trouxe ele do Jardim Teralux após um treinamento na unidade, que foi através da redução de danos. Mas para a via de acesso, então, trazer o indivíduo como tratamento, eu acho que ele não é eficaz. E as experiências me mostram que nós não conseguimos. Me deparo com diversos tipos de clientes que estão dentro dessa linha de redução de danos e que vivem entorpecidos, né? Isso é uma evolução, pessoal. Outra coisa interessante que você falou foi que também tem muita gente que interpreta a redução de dano como troca de seringa, com esse foco no usuário de drogas injetáveis. Quando a gente sabe que, por exemplo, quando eu faço uma campanha de diminuir venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, ou quando a gente faz campanha sobre o beber e dirigir, nós estamos reduzindo danos. Não é isso? Sem dúvida. Eu acho que a redução de danos ela abrange muitas outras coisas, outras diversas áreas da vida, né? Não necessariamente troca de seringa. Mesmo porque o DI, usuário de droga injetável, hoje, existe um pouco mais no Nordeste, mas são com anfetaminas, injetável para musculação, né? Que tem uma droga muito utilizada hoje no Nordeste. Tive alguns pacientes nesse sentido. Então, e usuários de cocaína injetável, uma grande maioria migraram. Então não dá para nós trabalhar numa política de trocas de seringa, mas sim como um viés para acessar o usuário que está motivado, que não tem mais um planejamento de vida, não tem meta, não tem objetivo, está com sua cognição completamente prejudicada, ela tem enfim, já com diversos outros problemas psiquiátricos. Então nós podemos usar como via de acesso, para que eu acho que o consultor, o agente de saúde, ele possa acessar o usuário, né? A partir daí, fazer um levantamento da demanda dele real e poder fazer encaminhamento. Então, seja encaminhamento social, familiar, né, educacional e de saúde. Você bem falou. Eu acho que a questão da redução de danos é importantíssima de estar presente na política de saúde e na política de atenção à questão das drogas, como um dos segmentos dessa política, né? Como uma das ações a ser desencadeada. Não deve, de forma alguma, excluir a prevenção, que tem que ser feita o mais precoce possível, de uma maneira ampla e continuada, né? Eu acho que o que existe de muito erro na prevenção que nós fazemos é que ela é descontínua, começa e para. Temos que possibilitar formas variadas de tratamento ambulatorial, sob o regime de internação, somente para desintoxicação. Temos que ter a redução de danos e temos que ter, acima de tudo, a reabilitação do indivíduo, né? A reinserção social daquele indivíduo dependente químico, porque se a gente não der essa continuidade, a gente sabe que a eficácia do tratamento vai cair. Você concorda? Sem dúvida. Eu acho que nós termos como mote a redução de danos é um pecado, né? Eu acho que, bem dito pelo senhor, eu acho que nós temos que ter um leque. Como você mesmo diz, vários caminhos levam a Roma. O mesmo número não veste todo mundo, né? Então, eu acho que nós temos que ter vários caminhos. Temos que ter um cardápio e apresentar. Cada um tem uma cultura, tem um desenvolvimento, tem uma formação, tem critérios, tem forma de abordagem. Então, nós não podemos ter como mote redução de danos. Aí nós estamos generalizando, estamos subestimando